Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um ciclo de vídeos sobre uma mulher muito interessante que nasceu, viveu e morreu no século XIX. Anna Kingsford, uma das médiuns espiritualistas, ocultistas mais interessantes que vocês vão ouvir falar. Uma vida muito tumultuada, uma vida muito cheia de aventuras. E será sobre ela que nós vamos falar neste e nos próximos vídeos. Anna Kingsford nasceu numa família rica. O pai era um comerciante de sucesso, então deu para ela uma vida de extremo conforto. Ela sempre, desde pequenininha, foi uma criança muito inteligente, muito curiosa, muito criativa, mas também muito solitária. Ela passava horas na biblioteca do pai lendo os livros e gostava muito também do jardim. No jardim conversava com as flores, batia papo com os animais e se correspondia com as fadas. Deixava cartinhas, bilhetes. Nós não sabemos se as fadas respondiam, mas teve uma infância bastante criativa, digamos assim. Essa criatividade, nós vamos ver depois, vai marcar a vida da Anna Kingsford. Quando ela estava adolescente, ela publicou livros de contos, poesias e até mesmo romance. Era uma mulher muito bonita, mas muito hipocondríaca, sofria de várias doenças psicossomáticas. Ela tinha alergia, sofria de asma, tinha crises de dores generalizadas, de causas inexplicadas, e volta e meia ela entrava em transe. Ela apreciava muito, quando era criança, a caça à raposa, um esporte bastante do gosto dos ricos ingleses, né? Mas um dia ela teve uma visão de que ela era a raposa caçada, e a partir desse dia então ela nunca mais participou de nenhuma caça à raposa. Na adolescência ela vai se aproximar de um primo, William Kingsford, que é quem depois, quando ela vai casar com ele, vai dar o nome para ela. Ela vai se aproximar desse primo e eles vão começar ali um namorico. A família não vê isso com bons olhos, porque o pai do William havia tirado a própria vida, portanto, uma mancha na família que, claro, iria atrapalhar os enlaces futuros daquela família. Então a família não queria que ela se casasse com ele. A questão de ser primo não era tão assim importante assim. Mas ela cismou que ia casar com ele, porque eles fizeram um acordo. Eles fizeram um acordo seguinte: olha, eu caso contigo, ela falou para ele, mas eu vou ter a minha vida particular, vou fazer o que eu quiser, e você faz o que você quiser. Então ela queria, isso que é o dito, que ela queria ter mais mobilidade social. E ela achava que, como uma mulher casada, os outros homens iam deixar ela em paz e ela poderia ter uma maior mobilidade, viajar, passear e tal e tudo, sem ter uma cobrança social maior. Ela achava que a vida da mulher casada era uma vida mais fácil. E ele precisava casar, porque ele era um clérigo, né? Então um sacerdote ali que está cuidando das suas paroquianas, das suas fiéis, e os maridos querem uma certa segurança, né? Não pode deixar a mulher ali com um cara solteiro, né? Então o sacerdote, sendo casado, dá uma maior segurança para os maridos. E também a questão de que poderiam insinuar, o que na época era muito grave, alguma coisa sobre a sua masculinidade. Então ele tinha que casar. Ela fez essa proposta e ele topou. Fizeram um trato, né?
E esse trato foi cumprido, parece, com grande satisfação, tanto pelo marido quanto pela esposa. Parece que envolveu sexo na relação, porque ela engravidou, ela vai ter uma filha. Tudo indica que a filha é dele. Então, provavelmente, eles tiveram também uma vida sexual mais ou menos ativa ali. Bom, mas a família dela não quer o casamento. Ela espera alcançar a maioridade. Quando alcança a maioridade, ela foge com ele. Era uma prática também usada na época, porque as famílias se metiam muito, mais do que hoje, na futura vida do filho, da filha, e o que os apaixonados utilizavam para tentar driblar isso aí, essas interdições familiares, era fuga, né? E aí não tinha jeito, tinham relações, aí uma mulher que teve a relação tem que casar. E assim foi feito. Ela fugiu com ele, a família era contra, a família dela, mas na noite de núpcias, ela teve uma crise de asma e voltou correndo para a casa da mãe. Bom, o casamento continuou ali, mas ela, à medida que o tempo ia passando, ela ia se entediando demais. Ela permanecia com aquele buraco no peito, com aquela insatisfação diante da vida. A sua existência parecia não ter muito sentido. Ela vai então se aproximar de uma médium que era militante no movimento feminista na época. Ela então, por enquanto, está flertando com o movimento feminista e começa a ter acesso à literatura espírita. Ela está com 24 anos. O Allan Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos em 1857. Portanto, um pouco mais de uma década antes que o livro do Kardec já estava em circulação com grande sucesso. Ela vai se impressionar muito com a literatura espírita. Essa médium vai dar para ela não o Livro dos Espíritos, que ela já devia conhecer, mas vai dar umas revistas espíritas para ela. E ela vai ficar muito empolgada com aquela literatura. Então ela fica empolgada com a literatura espírita e fica empolgada com o movimento feminista, né? E o tempo ali vai passando os meses. Mas ela teve uma formação religiosa anglicana. Então ela leu muito a Bíblia, estudou muito os mitos cristãos e tal. A cabeça dela está cheia disso aí. E ao ler esses livros espíritas, ela não perde os mitos, não bota os mitos cristãos de volta, ela acrescenta aquilo ali. E ela vai ficar meio num grande dilema existencial, dilemas teológicos, né? E ela vai ficar ali com grandes preocupações, né, filosóficas sobre a vida e tal. E vai ter, então, as célebres aparições de Santa Maria Madalena. À noite, Santa Maria Madalena vai aparecer para Ana. Vai aparecer não uma vez só, mas 3 noites consecutivas. A Maria Madalena vai aparecer e ela vai ficar impressionadíssima com aquelas aparições e vai se converter ao catolicismo. Mas não abandona as noções, pelo menos várias das noções espíritas. Ela fica tão impressionada com a Santa Maria Madalena que ela passa a assinar no seu nome Maria Madalena também. Então, Ana Maria Madalena Kingsford, e tem mais um outro nome dela. Então ela incorpora no seu próprio nome o nome da santa. Mas os meses vão passando e ela vai se voltando mais ainda para o movimento feminista. Então ela compra uma revista semanal. Ela tem grana, porque o pai, quando morreu, deixou em testamento que o dinheiro era para ela.
Ela comprou a revista e deu um cunho na revista, um cunho católico e a favor das bandeiras feministas. As bandeiras feministas da época, as mulheres lutavam na época, a bandeira do feminismo na época, século XIX, era contra o vestuário da mulher, que era um vestuário que tolhia muito o corpo da mulher, inibia o corpo da mulher, imobilizava o corpo da mulher. Né? Era aqueles espartilhos que apertava, né, o corpo da mulher, aquelas saias balão, né, com armaduras, né, sapatos muito apertados. Né? Mas ela não ficou nessa luta só do vestuário. Ela lutava pelo acesso das mulheres ao ensino superior, né? E também o direito do voto feminino, que as mulheres não votavam na época, e também pelo direito das mulheres ser donas dos seus bens, né? Sem o marido ser o administrador dos seus bens. Né? Então essas eram as grandes lutas feministas na época que ela encampou. E ela vai jogar essas lutas lá na sua revista. Né? Mas as assinantes das revistas eram um público feminino tradicional. Então as mulheres estavam acostumadas ali com as receitas de bolo, com as formas de etiqueta social, as roupas, como agradar o marido, como cuidar dos filhos. E as leitoras ficaram indignadas com a mudança editorial. Claro. E ela passou também a não aceitar anunciantes que fossem contrários ao catolicismo, contrário ao feminismo e também contrário aos direitos dos animais. Exatamente isso aí. A Anna Kingsford passa a ser uma militante pelos direitos dos animais. Ela se converte numa vegetariana radical e passa a ser uma ferrenha opositora da vivissecção. Então veja bem, a Anna é católica, é espírita, é militante feminista e agora é uma defensora ardorosa dos direitos dos animais. E nessa revista ela passa a defender tudo isso. Claro, dentro de poucos meses a revista vai à falência. Não tem mais anunciantes, porque ela bloqueia quase todos os anunciantes, ou muitos anunciantes não querem mais anunciar naquela revista, e as leitoras passam a desprezar a revista. Bom, mas ela tem grana, não tá tão preocupada assim. A partir daquele momento, então ela vai dar uma grande ênfase da sua vida na militância a favor dos animais e contra a prática da vivissecção. Mas essa aventura nós vamos contar melhor no próximo vídeo.